Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do nosso Pode Falar. Eu sou Yasmin Sá. Eu sou Nádia Lopes. E estamos aqui hoje para receber mais uma convidada muito especial. Mas antes de fazer essa apresentação, vocês sabem que eu preciso lembrar que se você não está acompanhando a gente nas redes sociais, já aproveita agora para seguir e também para se inscrever aqui no canal, né? Então, aqui no YouTube você pode se inscrever, já ativa o sininho para os próximos episódios que vão sair. Deixa o seu like, seu comentário nesse episódio. Também acompanha a gente lá no Instagram e no Spotify com @podefalar_ ou underscore PT, tá? O pode falar é sem o E. Então é o pode com D mudo. Pode falar, _PT. Vai ser um prazer ter você com a gente. E hoje estamos com uma convidada muito especial, né, Nádia? Muito ilustres, mas vocês, como sabem, antes de começarmos qualquer entrevista, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora que vocês nos estão a ver. O meu nome é Nádia Lopes, como a Yas vos já disse anteriormente. Hoje temos uma convidada especialíssima, gente. Eu estou tão nervosa porque é assim. Esta senhora, esta mulher, é a mulher da comunicação. E eu já vos vou explicar porquê. Passo aqui a mostrar. Já havíamos tentado trazê-la na primeira temporada, né? Não foi possível, mas a gente sabia que ia chegar o momento e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então vou começar pelas apresentações. Ela que me corrija, por favor, se eventualmente eu disser alguma coisa fora do sítio, tá? Então a nossa convidada de hoje é Evódia Graça. Malta, agora ouçam. E se eu disser errado, ela vai me ajudar, porque ela... Tá? Então, ganhou o primeiro lugar, ou esteve no primeiro lugar, The Younger Leader by Barack Obama, que eu ainda vou perguntar exatamente o que é, que eu achei isto tipo, muito chique, tá? Esse título é chiquérrimo. E eu sei que houve um programa que tem a ver com uma bolsa, não sei se é uma bolsa. Sim. Malta, esqueçam, é assim qualquer coisa. Ela também é speaker como é que se diz? TEDx. TEDx. Inclusive esteve no TEDx Mindelo, TEDx Aveiro. Também esteve no palco da Forbes. Gente, não é para gente da Forbes. E ela é a speaker, ou seja, coach, é speaker coach. Basicamente, o que a Evódia faz é ela guia e transforma vidas através de pessoas, ou seja, ajudando as pessoas através da sua mentoria, dando voz a essas pessoas, certo? Explica um bocadinho melhor isto, que eu já me atrapalhei toda e acho que não é a melhor pessoa para explicar que sejas tu. Não, estiveste Seja muito bem. Estudamos direitinho. Obrigada, é uma honra estar aqui Nós convosco. Obrigada pelo convite, e especialmente a ti por nos conectarmos pela primeira vez. Exatamente, pela primeira vez, porque já falamos há algum tempo. É engraçado que a primeira vez que eu vi a Evódia nunca me vou esquecer, porque eu acho que ninguém deve esquecer a primeira vez que vi a Evódia. Foi no evento do Paulo Vieira. Eu lembro-me de estar na fila e eu olhar para o teu cabelo e dizer assim, ela assume a sua afro, e nunca mais me esqueci, porque a afro dela bem assumida, ela bem posicionada, bem confiante, e diz, espera, nunca mais me esqueci do teu rosto. É verdade, engraçado, depois mais tarde, é muito fixe, engraçado, mais tarde venho a saber, pronto, que és coach, speaker, etc. E depois temos pessoas em comum, estávamos lá também. Então, se calhar vou começar pelo princípio. Quando tu referes a questão do Barack Obama, não foi ficar em primeiro lugar, mas o Obama, quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, aquilo que ele fez foi criar um programa que formasse as próximas gerações de jovens líderes, ou seja, quase deixar um legado. E ele apelidou o programa de Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders como uma forma também de honrar o Nelson Mandela, que é o nosso grande ícone, não é? O maior exemplo de inspiração e de protagonismo, de assumirmos a nossa verdadeira identidade e de irmos atrás dos nossos objetivos. Então, em 2016, eu fui um dos 1000 jovens líderes que foram selecionados a nível da África subsaariana para estarmos nos Estados Unidos, beneficiando de um programa de 2 meses e tal, totalmente financiado pelo Departamento do Estado norte-americano. Ou seja, durante aqueles 2 meses na minha área, eu estive mesmo a trabalhar tudo o que era liderança e public management, porque na altura eu vinha em Cabo Verde, na altura estive 4 anos a trabalhar no meu país de origem, Cabo Verde,
e eu estava em assessoria política, eu assessorava o ministro, e foi nesse âmbito que eu decidi candidatar-me. Ok. Nós candidatámos-nos, são milhares e milhares e Imagina milhares a quantidade. de candidaturas, e a Evódia lá no fim do mundo, naquelas nossas ilhotas, Isso é incrível. foi uma das selecionadas. Em Cabo Verde fomos 8 jovens selecionados. Havia algum critério Sim. assim específico? Sim, haviam seleção? vários critérios, um deles era mesmo destacarmos-nos como líderes em 2016, ou seja, nós já sermos referência como líderes, jovens líderes nas nossas áreas. Eu tinha todo um background de cá de Portugal, não apenas a nível académico, mas sempre muito empenhada em puxar as pessoas comigo, fazia eventos, legal. nós tínhamos programas da Think Tank em que nós trazíamos personalidades cabo-verdianas e tudo isso foi Bacana. reconhecido. E mesmo em Cabo Verde, apesar de estar em assessoria política, eu quando cheguei ao meu país, apesar de não estar na minha ilha, estava na cidade da Praia, totalmente fora da minha zona de conforto, mas assumi sempre a Evódia que quer transformar o mundo, quer empoderar as mulheres, então rapidamente também o meu trabalho começou a ganhar notoriedade, o que contribuiu também para a seleção para esse programa do Através Barack de toda a Obama. movimentação. Sim. Que bacana. E estavas a dizer que começou por aí, não é? Essa vontade de aparecer no mundo, de ter uma voz, de dar uma voz a outras pessoas, começa por aí. E, entretanto, como aqui entra o desenvolvimento pessoal também na tua vida? Então, o desenvolvimento pessoal, na verdade, entrou há muito tempo, de uma forma intuitiva. Eu não sou aquela pessoa que consegue sinalizar em que momento é que eu comecei a investir em mim. Okay. Há momentos da minha vida em que eu sei que, de forma intencional, eu precisei de ir mais a fundo em determinadas áreas da minha vida. Mas para quem for assistir à minha TED Talk, a minha TED Talk chama-se Assume o Teu Poder, Lidera a Tua Vida. Okay. Uau, que legal. E na minha TED Talk eu trago o exemplo da Anne Frank, porque eu li a Anne Frank, eu tinha 10 anos, nós em Cabo Verde, na ilha de Santo Antão, tu és da cidade A minha família é toda de Santo Antão, eu nasci em Santiago. Sim. E vivi até vir para Portugal em São Vicente. Em São Vicente. Que é de onde é o meu pai. Ok, mas Santo Antão é onde sim. a minha família toda, e é Santo Antão onde eu tenho as maiores memórias da minha família também, Boa. antes de ir para Portugal. Sim, então tu deves conhecer que, no meu caso, eu vivi sem televisão, sem telefone, sem computador, nada. Então a minha única forma de viajar pelo mundo era através dos livros. E então, com 10 anos, não é suposto nenhuma pirralha já ter lido Anne Frank. Exatamente. E com a Anne Frank eu aprendi que eu era mesmo a heroína da minha vida. É o grande ensinamento que eu trago para a minha TED Talk, que começou por olhar para a Anne Frank. Alguém enclausurada numa prisão, a usar o dom da palavra e, no fundo, para mim, hoje eu chamo as minhas seguidoras de protagonista, ela chamava de heroínas, não é? Então eu assumi muito esse perfil de ser protagonista da minha vida. Os meus pais diziam... Aos 10 anos, identifico muito eu dava com isso. muito trabalho aos meus pais. Eu hoje tenho 2 filhos, eu honro muito os meus pais porque eu dei muito trabalho, porque qualquer coisa... eu sou a heroína da minha história. Não, em Cabo Verde... Assumia literalmente em Cabo Verde, o seu em ilhas lugar. que tens muito pouco acesso a muito pouca coisa, as pessoas deviam olhar para ela e dizer assim, mas de onde é que ela foi buscar esta protagonista? Mas ela está aqui, não, tipo, baixa a terra, não é? Talvez um pouco. Sim, então eu sempre autodesenvolvi-me. A primeira vez que eu sinto que foi um grande empurrão foi quando eu vim para a faculdade. Eu vim com 18 anos para a faculdade. Os meus pais não queriam que eu viesse para a faculdade. Tu deves conhecer que a maior parte dos pais até vai fazer empréstimos bancários para as crianças. Para as crianças poderem estudar. Sim, fora. e no meu caso eu estava a remar contra a maré. Os meus pais não queriam. Era uma hiperproteção da primeira filha sair do país e tal. Sim. Então, desde que eu estou fora com os meus 18 anos, eu sempre contei comigo mesmo. Então, isto forçou-me a eu me desenvolver Começou por você. em várias áreas, mas principalmente desde gerir a mim própria, gerir o meu dinheiro, gerir a minha bolsa. Eu podia receber o dinheiro e gastar se não soubesse gerir, não é? Então, seria o normal. Sim, não é? sim. Então, desde os meus 18 anos que eu permito-me desenvolver e para mim estar em Portugal, estar na Europa, sempre foi uma oportunidade incrível de eu
agarrar todas as oportunidades, sim. passa a redundância. Eu gosto de contar nas minhas palestras que eu tenho uma imagem de descer o aeroporto, descer as escadas rolantes. Quando eu cheguei com a minha mala, eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha tido um telemóvel, um computador, absolutamente nada. E até hoje eu tenho a imagem de descer as escadas rolantes do aeroporto, com medo de cair das escadas rolantes. Nunca tinhas andado numa escada rolante, mas depois com a minha mala e com a sensação de uau, eu vou para a faculdade e ninguém na minha turma vai agarrar aquela oportunidade como eu vou agarrar. Então, para mim, estar na Europa era tipo estar no sítio da Anne Frank. Eu lembro-me de chegar... Era algo grandioso para ti. Eu lembro-me de chegar ao Museu da Anne Frank quando eu estava de Erasmus. No meu doutoramento foi a primeira vez que eu fui a Amsterdã. E eu no Museu da Anne Frank com os meus amigos Erasmus, eles olhavam para mim e achavam que eu era uma criança, tipo, ai meu Deus, o diário. Desesperada. Porque identificavas tudo aquilo que tu tinhas lido no livro. Era reviver a minha infância. Eu lembro-me de tocar no diário e diziam que não se podia tocar nem no diário e eu já estava com o diário nas mãos, não é? Mexendo. E para mim isso é a personificação do que é eu, hoje em dia, viver todos os meus sonhos, começando por uma decisão de... Os meus pais querem algo, mas eu quero algo. Começou por você, né? Sim. Quando a gente também recebeu uma outra convidada que também estava falando muito sobre isso, sobre esse start. E eu acredito que o start de quem atua muito com o desenvolvimento pessoal, profissional, ele começa dentro de você, né? Você começa se modificando, se transformando, se autoconhecendo, sendo seu estudo de caso, para depois aplicar em outras pessoas. E você tocou também no quesito de palestras, né? De como você lembra quando você vem palestrar e tudo mais, quando você está aqui palestrando. E o que a gente queria entender é que hoje você atua auxiliando palestrantes, né? Ou profissionais que querem palestrar, você mentora esses profissionais. E a gente queria entender onde que você encontrou essa lacuna. Qual foi a lacuna que você encontrou para treinar, para mentorar esses profissionais, para que eles subam no palco, assumam ali o seu lugar, deem o show deles ali naquele momento. Lembrando que onde tu começas com alguns produtos antes desse produto e que agora que falas muito é desse projeto dos palestrantes, que eu acho super interessante. Chama-se Remarkable Speakers. Estou aqui a treinar o meu inglês. É isso aí. Valoriza o trabalho da gata. Quem acabou de chegar de Inglaterra. É verdade. Estou a trabalhar o meu inglês, porque assim, não era difícil. Ou seja, eu sempre entendi muito inglês, sei falar para me desenrascar, como eu costumo dizer, mas o falar fluentemente, isso foi um dos motivos que fez também eu mudar para a Inglaterra. Isso é muito bom. Mas é a vivência. Já vamos lá, é a vivência. Quero muito falar fluentemente inglês com o sotaque correto e tudo. E vou falar, com certeza. Desculpa. Com certeza, estou contigo. Estavas a perguntar em relação a isso de ser palestrante. Então, há 2 momentos na minha vida. Um deles foi ter estado em assessoria política. Eu era assessora para comunicação e imagem do ministro da presidência do Conselho de Ministros de Cabo Verde, que era também o ministro da comunicação social. Quando tu és ministro da presidência do Conselho de Ministros, tu és o porta-voz do governo. Então, é o ministro que mais aparece. Então, eu era assessora do ministro que mais aparecia. Da pessoa que todas as semanas dava conferências de imprensa. Tinha que informar ao povo... Mas como se fossem relações públicas, sim, informar ao povo todas as decisões que foram tomadas em Conselho de Ministros. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu fui para lá de um telefonema eu lembro-me quando eu ia regressei ao meu país, depois de ter regressado de Paris, já não quis mais ficar em Lisboa, eu disse, olha, vou contribuir para o meu país. E eu escrevi no Facebook, oficialmente a caminho do meu país e desempregada. E as pessoas caíram em cima de mim. Fica mal dizer que tu estás desempregada e não sei o quê. Aquela mentalidade. E foi assim que surgiu uma chamada. Na altura, eu já tinha ganho concurso público para ir dar aulas na Universidade de Cabo Verde e como eu era uma PhD candidate, eu já estava no meu penúltimo ano do doutoramento, era um sonho quase ir dar aulas na universidade. E quando eu recebo essa chamada, todo o meu corpo respondeu a dizer, vai! E então foi
foi uma experiência de estar a assessorar esse ministro. Eu fui a assessora mais nova do meu país a assumir um papel de assessora de um ministro, e eu lembro-me de pesquisar na internet. Quando ele me contactou, eu disse, olha, vou pensar, fiz assim o meu charme, vou pensar, quem nunca fez pensar e depois te retorna. porque eu vou dar aulas na Universidade de Cabo Verde, e foi uma competição renhida e eu ganhei tudo aquilo que eu candidatei, fui selecionada, mas eu já sabia que era um sim. Só que eu não sabia o que é que eu ia fazer. Então eu lembro-me de pesquisar na internet o que é que uma assessora para comunicação e imagem faz. E é engraçado que apareceram só sites brasileiros a dizer uma assessora faz os discursos do ministro, organiza as missões, viaja com o ministro, é responsável por todos os discursos e organizar eventos. Eu disse, isto eu faço com o pé nas costas. Isso aí é tranquilo para mim. Então eu nasci assessora. Então, tem que ter, obviamente, a habilidade principal, que é da comunicação. Vê-se claramente. Sim. E vê-se claramente. A forma como fala, coloca as palavras, a calma que fala, tudo isso, a respira. Então aqui está a observar, tá? Então, o que é que aconteceu? Eu, depois, com o programa do Obama, eu estive nos Estados Unidos e eu sempre desenvolvi eventos para mulheres. Durante mais de 10 anos, a minha missão era, a nível académico, performar e ser a melhor, e a nível comunitário, a nível social, dar o meu contributo. E aqui em Portugal eu tornei-me rapidamente numa referência. Na altura nem existia o Instagram, numa referência por causa desse meu lado colaborativo a nível social. Nos Estados Unidos eu aprendi uma coisa muito importante com o programa do Obama, porque para além de toda a parte académica, nós visitávamos empresas, startups, várias empresas que nos expandiram completamente a nossa cabeça. E eu lembro-me de visitar uma startup de 2 jovens, um tinha para aí 17 anos e o outro tinha 14 ou 12, e já eram multimilionários com um projeto social, ou seja, nos Estados Unidos das maiores aprendizagens foi, tu podes ser muito rica ajudando as pessoas. E o mindset que eu tinha até então era muito assistencialista, de ajudar os coitadinhos, ajudar as mulheres. Não podia estar ligado a dinheiro. A dinheiro. Por isso é que eu trabalhava por conta de outra, e depois no final do dia eu tinha um outro trabalho que não era remunerado. Então foi uma mudança de chip muito grande, e com o Obama eu tive a clareza de que eu ia trabalhar com a liderança, principalmente a liderança feminina. O Obama parafraseou John Kennedy no seu discurso, porque no final do programa nós estivemos num grande summit em Washington, com o Obama, que foi o penúltimo discurso dele como presidente dos Estados Unidos. Então, imagina o Obama discursar pela penúltima vez para os africanos que estavam nos Estados Unidos, que seriam os próximos líderes que iriam dar seguimento ao legado dele, não é? Que estava de saída do governo, da presidência, desculpa. E então o Obama disse algo que foi: regressem aos vossos países e, em vez de perguntarem o que é que os vossos países podem fazer por vocês, perguntem antes o que é que vocês podem fazer. E não é uma frase dele, é do John Kennedy, mas ele parafraseou isso e ficou muito claro para mim. Eu vou ser uma mini Obama e vou formar uma nova geração de mulheres líderes, usando muito aquilo que eu já tinha, de uma bagagem internacional enorme, Paris, Lisboa, Estados Unidos. Foi uma bagagem que me permitia entregar excelência naquilo que eu fazia e levar isso para as mulheres. O que é que aconteceu? Quando eu comecei a acompanhar pessoas, eu estava muito focada no desenvolvimento das mulheres. E depois eu percebi que, independentemente de sermos mulheres, em qualquer esfera da sociedade, nós temos exatamente os mesmos desafios. Uma CEO tem os mesmos desafios que uma mulher que está no balcão a trabalha atender. para outra. Temos a gestão familiar, temos problemas de confiança, de autoestima, sentimos-nos ameaçadas muitas vezes pelos homens sem nenhuma necessidade. Então eu fiz, durante vários anos, eu estive a mapear o comportamento de todas essas mulheres. Inclusive, em Cabo Verde, eu já mapeava o comportamento das líderes que eu convivia e que eu observava. Então, o que aconteceu naturalmente foi eu depois estruturar como é que eu queria ajudar essas mulheres. Eu criei um programa que se chama o Empower Me, que é mais abrangente, que é o empoderamento de mulheres que desejam assumir a sua liderança, mas começando pela liderança da sua vida. Não necessariamente empreendedoras, sim, né? Sim, e aí qualquer mulher pode entrar para esse programa e depois
trabalhando com líderes, e em 2020, quando veio a pandemia, foi quando eu percebi que as lideranças femininas precisavam mesmo de um maior reforço. Eu lancei o meu primeiro programa que se chamava Leaders. Eu lembro-me dos jornalistas escrever ali nos comentários no Twitter a dizer: isto é banha da cobra. E eu, vais ver, banha da cobra, o dinheiro que eu vou ganhar com isso. E então, na verdade... entregando. Sim, entregando. E nós estávamos a ver que os melhores exemplos de liderança durante a pandemia ficou provado com estudos de que os países que geriram melhor a Covid-19 foram os países em que nas lideranças estavam as mulheres na linha da frente. Então, eu sou muito rápida a fazer acontecer. Eu criei o Líderes, lancei mega barulho na comunicação social. E hoje em dia o que eu percebi foi, eu ajudo esses líderes, desenvolvimento, etc. Mas depois, quando vão para o palco, precisam de um outro tipo de performance. De um outro direcionamento. De uma outra confiança. Por exemplo, eu trabalho com muitos empresários. 95% dos meus clientes têm medo de fazer pitch de venda em palco. Sim. Tem que estar ali quase a fazer bullying na primeira fila e estão a olhar para mim. Que é totalmente diferente. Sim, eu comecei a minha jornada como palestrante no final do ano passado. Eu, até então, assim, já tinha subido em palcos, quando eu era mais nova, criança, porque sempre gostei de participar de tudo na escola. Então, ganhei concurso de poesia em primeiro lugar, participava de tudo, adorava subir em palco. Sempre gostei também de ser vista, de assumir o meu lugar de liderança, de protagonismo da minha história. E aí, quando eu comecei como palestrante, no final do ano passado, cara, eu não tinha noção do quão difícil era fazer aquilo. Você subir num palco onde você está com a responsabilidade da palavra, do conhecimento, né? Não querendo ser perfeita, mas é uma responsabilidade aquele lugar que você está ocupando. E até hoje dá um frio na barriga. Eu sempre sinto um frio na barriga. Sinal, se dá frio na barriga, quer dizer que tu és exigente também, e que obviamente que tu queres fazer uma entrega. Sempre, eu sou muito, público, exatamente, eu gosto sempre de observar como eu posso melhorar. Então, ao final das minhas palestras, eu sempre pergunto feedbacks, não só para o público, mas para amigas que participaram, porque eu quero ouvir o que eu posso melhorar. Né, para eu melhorar o meu desempenho ali no palco, porque realmente é uma missão você estar ali em cima. É uma grande E eu adoro. Mas depois também que entra, e aí começa, que faz a dinâmica com a audiência e começa a se soltar, aí você está falando algo que você domina, para mim porque é algo que eu amo, me brilha os olhos ensinar. Eu gosto muito. No fundo é isso, foi ver o sentido da oportunidade, ver como é... Eu há dias ouvi alguém que dizia que o nosso propósito tem que ser servir as pessoas. E, na verdade, é isso que eu falo. Eu faço. As pessoas dizem-me sempre, Evódia, tu pareces que estás em estado de flow, que não se passa nada. E eu estou ali a performar e quase a obrigá-los a performar. Muitas vezes eu sou assim uma postura mais tipo, olha, fazer até acontecer. porque grande parte, se calhar, desses empresários que acabaste de referir, o empresário tem um pensamento muito racional, não é? E a gente sabe que se nós queremos manter uma audiência engajada, nós não podemos ser tão pragmáticos. Temos que fazer várias dinâmicas que façam com que o público reinteraja connosco. Atenção, nunca dei palestra, mas acredito. Eu acredito que existem dois perfis, tá? Existem dois perfis e não sei se a Evódia concorda ou não, mas existe o empresário que é mais racional e existe o empresário que é mais emocional, que é mais sonhador também, que traz uma coisa mais abstrata. E eu acho que quando você entrega uma palestra, além de você ter aquela dinâmica, você também precisa ter o equilíbrio entre a razão e entre a emoção. Para não ficar uma coisa muito fria, muito afastada, nem demasiado emocional e apelativa. E acho que até entrando nesse assunto, uma pergunta que a gente queria fazer é do que você acha que não pode faltar para uma palestra ser impactante. Isso aí eu vou ficar aqui bem atenta, que eu também quero. E você também, que você vai ser as próximas. Nem seja no próprio evento. É isso aí. Eu já escrevi. Tá? Com certeza. Eu vou te convidar. Olha, fiz uma live há 2 dias que chamava Como Criar uma Palestra Impossível de Ser Ignorada. Uau. No fundo, independentemente do nosso perfil,
o primeiro ponto tem que ser nós sermos apaixonados por aquilo que nós fazemos e que vamos ensinar, não é? Tu estavas a dizer, no início podes ter ali um friozinho na barriga, mas depois, como tu dominas, entras no teu estado de flow. Então, para mim, a primeira coisa é ter paixão. Eu não me vejo a subir ao palco a ensinar algo que eu não domino. Exato. Boa. Claro que é super importante depois associar isso, por exemplo, ao storytelling. Hoje em dia, muitos dos meus seguidores reclamam que estão cansados de ir para eventos e ouvir quase sempre a mesma historinha, porque as pessoas ainda não entenderam que não é só sobre contar a tua história, é como é que nós podemos ensinar, agregar valor através às da pessoas. história. Isso que eu acho também. Usar a história como Um gancho, mas para um dar... gancho para eu sair do ponto A ao ponto, e cheguei ao ponto B fazendo X, Y, Z. Eu prestei E tu muita podes fazer atenção nisso. exatamente o mesmo. Nos eventos que eu fui aqui em Portugal, eu nunca tinha ido a eventos presenciais quando eu morava no Brasil. E quando eu cheguei aqui em Portugal, foi a primeira coisa que eu fiz para fazer o network e entrar no mercado. E eu comecei a observar a forma como as pessoas que eu admirava e que me prendiam a atenção contavam as suas histórias. Elas nunca entravam no palco e falavam: oi, eu sou a fulana de tal, eu tenho tantos anos. Lá atrás eu comecei tal, eu fui isso, eu fui aquilo. Não. Elas começavam através de uma reflexão, de um conhecimento, e depois daquilo elas começavam a introduzir a história delas, mas já trazendo para os tópicos que elas iam abordar dentro da palestra. E eu não sei se você foi numa palestra minha esses dias, né? Bem, amiga, eu não sei se eu consegui fazer isso, mas eu tentei. eu vou ser sincera, não gostei nada. Amei. Ai, que bom. Foi incrível. Porque realmente conseguiste captar a atenção. Eu acho que é isso. Isso é que a Evódia fundamental. faz com as pessoas com quem ela trabalha. Porque prende a atenção, né? É criar ali uma narrativa cativante, não é? Sim, Aquela encantadora em que a pessoa prende ali a atenção e que não há aqueles momentos de silêncio. Sim, Então já anotem aí, ó, storytelling, Storytelling. dominar Sim. o que O tema, você vai exatamente. abordar na tua palestra. Sermos mesmo apaixonados, obcecados pela nossa entrega, pelo valor que nós vamos acrescentar. Depois é super importante ter em conta que a palestra nunca é sobre nós, é sobre o outro. E muitas vezes nós somos muito egocentrados na nossa forma de estar em palco. Vamos porque queremos ser vistos, queremos ser reconhecidos, queremos que façam stories de nós, queremos que digam que a nossa palestra foi incrível. Mas as palestras não é sobre isso. Quando nos convidam para subir ao palco, hoje eu sou muito exigente, eu vou para palestras, os meus, pessoas da minha equipa, ou amigos meus, ou pessoas que vão comigo, já sabem que eu às vezes já estou assim, quase a bufar, como assim? Porque, na verdade, muitas pessoas cometem erro por autêntico desconhecimento. E porque não levam com a devida seriedade o que é um convite para subir num palco. É responsabilidade, né? Tu subiste, foste convidada para subir ao palco, preparaste, deste o teu melhor, mesmo que tu aches que da próxima vez ainda vais melhorar algo, mas tu preocupaste em dar o teu melhor. E isso falha em Portugal, falha na CPLP, falha no Brasil, falha em todo o lado. Porquê? Porque as pessoas ainda não reconhecem a verdadeira importância de ter um mentor ou um assessor que trabalha essas questões. Porque é que todos os políticos têm assessores de comunicação? Porque eles não nasceram com todo o know-how e eles precisam de experts que lhes auxiliem e que sejam os olhos deles, porque muitas vezes eles nem têm tempo, alguém tem que ser os olhos dessa pessoa. Então, basicamente, também termos esta preocupação de que a palestra não é sobre nós, é sobre o outro, e se nós tivermos eu quando estou a falar, eu estou aqui convosco, eu estou altamente conectada com a pessoa que nos vai receber lá em casa, que é o meu público-alvo, é o nosso público-alvo. De que forma é que nós vamos prender a audiência lá em casa para que ela assista o podcast até ao fim e que saia a dizer: uau, hoje eu sou uma pessoa 1% melhor depois de ouvir este podcast, sabes? E eu acho que isto é como é que eu ia dizer, um must-have quando nós estamos a programar as nossas palestras, termos sempre a noção de que o nosso público estamos lá para servir as pessoas, não é? Não tanto sobre nós. Sim. Adorei. Eu também. Já anotaram, né? Porque é tudo sobre vocês. Nada sobre nós. Estamos aqui para isso, para levar conhecimento até vocês, para trazer convidadas como a Evódia, né, que tem experiência de mercado, tem bagagem,
A gente, é uma mulher que exala conhecimento. Isso vai muito é constrangedor, né? Porque exala conhecimento. E eu estava aqui a pensar como nós começámos este projeto. Exatamente, lembro-me de nós termos esta reunião e dizermos sempre, o nosso principal intuito deste podcast não é só nós aprendermos, nós consumirmos do convidado, mas o público também. Ou seja, nós não estamos aqui para falar sobre nós. Vamos ter o nosso momento, como é óbvio, mas o principal objetivo é beber da vossa informação, do vosso conhecimento, passar isso para o nosso público, porque é sobre eles. A gente quer que eles aprendam, mesmo que seja de uma forma gratuita. Claro que exatamente. Não é um programa, mas é algo que podem reter e depois aprofundar o assunto. Sim. Então é mesmo sobre vocês, sobre servir o público. Eu acho que é por isso que tem sido um sucesso também, não é? Com certeza. E mesmo quando vocês estão a falar sobre vocês, hoje eu estava a ouvir a vocês as duas de manhã. Mesmo quando nós estamos a contar as nossas histórias, nós estamos a ensinar ao outro. Sim, não é? Eu estava a ouvir-vos de manhã para aprofundar a nível de... Não são só os... Saber quem são, que nós somos, não é? Eu sou aquela pessoa que quero chegar aqui, saber com quem preparada, falar para além do digital, daquilo que nós vemos no Instagram, não é? Então isso é muito importante para mim fazer o meu trabalho de casa. Mas vocês contaram muitas histórias. Ela estava a contar a história da Intensa, que foi uma das primeiras pessoas que eu segui do Brasil. Olha isso! A minha primeira cliente. E até cheguei a comprar uma outra formação. E quando vocês contam partes da vossa história, como deixar uma faculdade de Direito para empreender e dizer, atenção que todos vocês não têm que deixar a faculdade para empreender. Apesar de estarem a contar a vossa história, vocês estão a ensinar as pessoas. Sim, sem dúvidas. Então não deixem de contar as vossas histórias só porque o foco é trazer convidados. As nossas histórias também ensinam, desde que estejam sempre conectadas com o ensinar qualquer coisa ao outro. E agora eu queria fazer uma outra pergunta, porque lá está, também fizemos trabalho de casa e falas muito do teu conceito de clientes de alto padrão. Nós sabemos que este conceito de alto padrão vem para Portugal há um tempo, não é? E tem-se ouvido falar, mas ainda essa essência do alto padrão ainda não está bem definida. Então, a nossa pergunta é quais é que são os pilares essenciais para atrair o cliente de alto padrão? Mas, primeiramente, o que é um cliente de alto padrão? Ou seja, um cliente que paga pelo nosso serviço, não é? Um cliente de alto padrão, mais do que pagar pelo nosso serviço, antes de ir ao cliente, eu costumo dizer que só é alto padrão quem compra alto padrão. Exatamente. Só investe alto quem paga alto. Sim. Qual é a mentoria mais cara que vocês já compraram? R$80 mil. É 4 mil euros. 4 mil euros. Não, e 80 mil reais dá... 80 mil reais são quase 12 mil, 11 mil? São mais de 10 mil euros. Mais de 10 mil euros. O meu mais caro que eu Então, imagina, quando vocês fazem essa adjudicação, é uma troca energética muito grande. Quando eu fiz o meu primeiro mastermind no Brasil, paguei 10 mil euros. E eu fui a única pessoa que pagou a pronto. Porque coisas do Pix e lá no Brasil a gente tem o costume de parcelar, né? Para mim era ridículo parcelar em 18 prestações, em 12. Então eu lembro-me quando eu entrei na primeira aula, toda a gente sabia quem era a Evódia, mas é porque... Porque tinha a pronta, falaram, essa mulher é poderosa. Eles ligaram-me a confirmar se eu não tinha... É isso mesmo? Não se enganou. Se eu queria mesmo pagar o valor, mas na verdade é porque eu não sabia ainda dessa cultura do parcelamento. Sim, que em Portugal do país. Agora está a começar agora a ser um bocadinho, mas mesmo assim não é muito. E então eu lembro-me que foi uma adjudicação não, foi uma troca energética muito grande. Muito. Foi a primeira vez em que eu senti, eu sou muito foda. Se eu te disser que eu senti a mesma coisa, você acredita? Sim. E esse investimento, né, no Brasil é mais do que um carro. Sim. Eu estava comprando o meu primeiro carro e eu lembro que eu pensava, só posso estar maluca. Eu vou pagar 80 mil reais numa mentoria. Eu vou pagar 80 mil reais numa mentoria, eu só posso estar maluca. Mas eu confiava tanto que aquilo ia me trazer o resultado que eu precisava e não tinha a opção de não trazer. Sim. E a partir do momento que eu fiz o pagamento, eu me senti exatamente assim, como você falou. Cara, eu posso. Sim. Eu lembro que eu chorei quando eu assinei o contrato e
isso voltou 3 vezes mais, 4, 5, 6 vezes sim. mais. E me desbloqueou Exato. a cobrar alto pelo meu trabalho. Porque entendes o teu trabalho como de outra forma, Foi depois não é? de pagar Sim, que eu sim. comecei a cobrar alto pelo meu trabalho. sim. E atrair clientes de alto padrão. É isso. Aconteceu exatamente o mesmo comigo. Porquê? Porque nós... É mesmo, tudo é energético. Isto é energia. é um campo não energético. é marketing digital, não é alto padrão, é quem cobra acima dos 10, 20, 30 mil. É mesmo energético. Eu, desde esse dia, que foi há para aí 4 anos, quando eu fiz o meu primeiro mastermind, eu no dia seguinte dupliquei o valor dos meus serviços. Exato. No É, dia porque, seguinte. Exato. No dia seguinte. Porque é uma troca energética muito grande de eu estou, se alguém merece receber esse dinheiro, eu também Mereço. receber esse Exatamente. Entra dinheiro, na questão percebes? de merecimento também. Então, há muita gente que hoje toda a gente fala em high ticket. Eu, quando comecei a falar em high ticket, há 4 anos atrás, quando eu entrei para esse mastermind, e no Brasil toda a gente falava de high ticket, em Portugal ninguém falava. Já de high existe ticket. isso Eu no já Brasil fazia há lives muito tempo. Como tu te tornares numa mentora high ticket e as pessoas achavam que eu era um É ET. alto valor. Não é Percebes? não, Não, mas as na pessoas deviam se altura... questionar. Quando em Ah, Portugal tá. deviam É se que não questionar. existe. Sim. É, lá no Brasil já é Sim, praticado há um sim. tempo. Hoje em dia, no último ano, diria, toda a gente fala de high ticket, mas eu já estou numa fase em que eu já nem falo de high ticket. Eu quero mesmo falar de alto padrão. Como é que as pessoas se posicionam como alto padrão, enquanto profissionais, a partir do momento em que se sentem verdadeiramente alto padrão. Exato. Porque quem não cobra alto padrão é porque não se sente alto padrão. Se tu passas na Louis Vuitton, na Avenida da Liberdade, e tu continuas com medo de entrar na loja, quase que tens alergia, sabes, de entrar, é porque tu não te sentes Olha para aquele merecedora, restaurante caro percebe? e diz assim: ah, isso é um restaurante chique, é um restaurante de gente rica. Sim, não É porque você não se sente não se merecedor sente ainda de consumir aquilo. O merecimento também, o mesmo merecimento de tu não te sentires merecedora de coisas boas, tu não vais sentir merecedora de ser bem paga pelos meus Exatamente. clientes. Eu hoje, eu tenho o meu jogo totalmente aberto no digital, as minhas mentorias individuais para acompanhar um cliente durante 3 meses têm o valor de 10 mil euros mais IVA. Uau. E sou das poucas pessoas que fala dos valores nas stories. Exato. A maior parte das pessoas sentes desconfortáveis. oculta. Quase, quando na verdade, quando as pessoas têm acesso aos meus valores, não perdem tempo. Exatamente. Não preenchem formulário para mim aqui para estar a filtrar formulários de pessoas que não têm capacidade de investimento, mas podem consumir o meu conteúdo gratuito. Ou então entrar para os programas mais em conta, não é? E o que é que eu entendi é que quase todos, eu diria que 99% dos meus clientes têm o retorno dos seus investimentos em menos de 15 dias. Isso. É menos de 15 dias. Isso. E é um investimento que eu não estou a falar só de dinheiro. Imagina, eu apanho vários clientes que nunca subiram ao palco, sobem num palco pela primeira vez, fazem um pitch de vendas e faturam 50 vezes mais o valor que investiram em mim, percebes? Eu agora coloquei uma cláusula que quero X% do teu pitch de vendas. Do pitch de vendas. Porque comecei a perceber, não, é muito barato. E quando eu comecei a cobrar, comecei no início, há 4 anos atrás, era para ir 2 mil e tal, depois passei para 3 mil, fui fazendo o upgrade. Este ano, em janeiro... E a gente vai se sentindo mais confiante para aumentar. E tu vais vendo os resultados das pessoas. Eu lembro-me de uma cliente que com uma Zoom call, uma primeira mentoria, na semana seguinte ela estava a cobrar, tinha feito 40 mil euros em plena pandemia, numa área em que ela tinha ficado com tudo fechado. Ela numa semana estava a faturar com uma única dica, que eu não gosto de dar dicas, eu digo que mentores não dão dicas. Não dão dicas. Com um único parafuso que eu apertei numa sessão de 1 hora em mentoria. Foi a primeira, nesse dia, logo no dia seguinte eu dupliquei. Então, quanto mais os nossos clientes têm resultados, mais nós nos posicionamos como autoridade. Eu já disse, no final deste ano, início de 2025, já vou aumentar. Vai estar em 20 mil. É isso aí. Quanto mais os meus clientes têm sucesso, mais eu posso filtrar quem é o cliente que eu quero trabalhar, mais eu acompanho menos clientes para poder fazer uma melhor entrega a quem, sabendo que eu tenho os meus programas de grupo, não é? Na verdade, o que eu fiz hoje, quem tem acesso a mim como mentora, é como se eu estivesse a assessorar um ministro.
Ok. Ou seja, Uau. o trabalho que eu faço com os meus clientes é exatamente o Tu trabalho fazes que eu o fazia. Fazia com o Sim, ministro. eu tive Tu com o meu acompanhas, ex, tu, sim, é, tudo. até ao final, até Nossa, as que dancinhas legal. antes de entrar em palco, sou Isso é muito responsável. bom. E eu lembro-me que há 2 semanas atrás eu tive com o meu ex-chefe, o ministro que foi meu chefe há 10 anos atrás, esteve cá em Portugal e ele quis reunir-se comigo e nós estávamos numa conversa no SUD e ele disse-me, doutora Evódia, foi há 10 anos atrás e a doutora agora está muito careira. É muito caralho. E eu assim, senhor Muito ministro, careira. passaram-se 10 anos. O meu salário consigo era de 1.500 euros na altura. Uau. Agora eu posso fazer com 10 pessoas, se eu quiser, aquilo que eu faria consigo. Então, claro que eu tenho que ser paga. Exatamente. É Isso isso. entra até Sim. numa dúvida, né, que a gente tem. Mas antes dessa dúvida, só para terminar aqui este tema, e também para vocês que estão a assistir, a importância de ter um mentor. Durante muito tempo, aqui em Portugal, eu sei que aqui em Portugal tudo chega um pouco mais tarde, nós sabemos disso, não é? E ainda estamos a entrar na cultura de Quando que vocês conseguimos começaram fazer aqui? Aqui em Portugal, qual foi o start, assim, de mentoria mentorias? e mentores. Eu, pessoalmente, eu comecei pelo Brasil. Eu Eu comecei a também, a consumir. maior parte das Eu Mas sempre vocês têm noção de Só que começou ano, mais ou agora. menos, vocês começaram a ouvir 2 falar? anos para cá, 3 Diria anos para cá. Se calhar uns 3. 3 anos para eu, cá. há 4 anos, eu já era mentora. Exato, mas O tu que já é que eras fora- Mas eu era mais coach do que mentora. Isso. Diria que nos últimos 3, 4 anos está a Deu um ficar boom, assim sim. mais... Uhum. E também Eu fruto da lembro-me. pandemia. Eu acho que foi um Sim. resultado Aliás, da reinvenção na A pandemia. minha primeira mentoria que eu fiz até foi a nível de trabalho técnico e comprei no Brasil, porque era o único sítio, os únicos profissionais que na pandemia aproveitaram a deixa, já que não podiam dar formação, começaram a dar mentoria. Confesso que não gostei nada da mentoria e para mim foi traumatizante aquela mentoria em específico, que já foi um valor bastante alto, mas ainda assim a entrega deixou muito aquém, mas isso são outros 500. Daí para a frente eu comecei a seguir vários mentores, incluindo o Vítor Damasio, o Wendel Carvalho. O O Wendel Wendel Carvalho. Carvalho. O primeiro mentor. O Wendel legal. Carvalho, eu fiz o Protagon cá em Portugal também, eu, o Lucas, fizemos o Protagon, não nos conhecíamos na altura. Mas Ai, depois- tô doida pra ele voltar, porque eu quero fazer também. Nossa, eu gostava muito de fazer. Fiz o Protagon, etc. E comecei a entender que a importância realmente de teres alguém para te orientar. E um dos motivos Fundamental. que a gente também queria muito ter aqui a tua visita era exatamente para passarmos, porque estamos muito habituados também a trabalhar com projetos do Brasil, eu já tive vários, e temos aqui uma mentora que já está aqui num patamar, vamos assim dizer, para explicar como tudo acontece. E a importância de ter um mentor. Sim, E muitas vezes o Que mentor... represente também esse aqui, né? parafuso que a Evódia falou, que fez com a sua mentorada, ou no processo de consultoria, é muito importante porque às vezes a pessoa só precisa, não é aquela dica, mas às vezes é o olhar, é uma visão, olhar de fora. uma perspectiva diferente fora, de longe de outra pessoa. E a Mas com uma- experiência, né? mas o olhar de um expertise. E um olhar visionário. Isso. Exatamente. Eu gosto muito de dizer que os mentores têm que ser visionários. Eu, por exemplo, neste momento, no outro dia, o Tiago Rocha, gosto muito do Tiago Rocha, ele estava a dizer para nós olharmos para a nossa lista de contactos e vermos quantos milionários nós temos na nossa lista de contactos. E eu parei para fazer esse trabalho e metade dos meus clientes são milionários. E eu não sou milionária, mas eu ajudo-os com a minha visão. Eu ainda não sou, só para reformular. Ainda não sou. Com a minha visão, eu consigo chegar aonde eles nem sequer estão a ver porque estão dentro do negócio. Não é? E isto tem que ser muito bem pago. Por isso, quando tu perguntavas sobre o que é preciso, o que é o alto padrão, nós temos que nos sentir alto padrão de dentro. Sentir que a transformação... O nosso conhecimento a nossa entrega. Uma transformação que vai fazer a pessoa... Sim, a transformação que eu causo na vida deste cliente vai exponenciar o seu negócio 100 vezes mais, não é? Há para aí um ano, uma cliente minha, a Vera Correia, que é assim um dos meus grandes casos de sucesso, subiu no palco do Conecta Summit para ensinar as pessoas para ensinar as pessoas como se tornar milionárias, como ter uma faturação superior a 1 milhão de euros em Portugal, numa mentoria que durou mais para aí 6, 9 meses,
em que temos um zero. Eu gosto de usar o exemplo da Vera, porque já fizemos várias lives, mas é mesmo um exemplo de alguém com zero presença digital, só com um negócio offline, de repente está a impactar milhares e milhares de vidas através do seu trabalho. Lançou recentemente uma mentoria, a dar palestras que não tem agenda para dar palestras, por isso é que eu disse, deixa estar que ainda não. Deixa estar. Depois da primeira. Mas imagina, se nós pegássemos e fôssemos fazer contas, tipo, o que é que são 6.000 euros que essa pessoa investiu em mim? Em mim não, nela, para fazer essa mentoria. Não é caro. Tendo em conta aquilo o retorno, não é? O quanto é, exatamente, eu ouvi isso numa palestra que eu fui esse final de semana. O que é caro? Pelo retorno que você tem. Sim. Em comparação, é relativo. Sim. Caro é relativo. Sim. Em comparação ao retorno que você vai ter. Sim. Se eu te disser hoje que se eu me arrependo ou que foi caro 80 mil, na época eu pensava, nossa, é um carro. Hoje eu penso, foi só 80 mil. Sim. Perto de tudo que eu recebi. Há dias eu tinha uma cliente que me disse, Evódia, o meu marido disse-me que é inadmissível eu pagar o valor de uma entrada de um Tesla para a tua mentoria. Comparou com o Tesla. E eu disse, olha, diz ao teu marido que é inadmissível ele não pagar esse valor, sabendo que daqui a 3 meses tu já não vais nem precisar de um Tesla. Do Tesla. Você já vai ter um helicóptero. Mas tu disseste algo importante e eu estou-me a conectar com as vossas histórias porque eu ouvi as vossas histórias, mais ela porque eu já te conhecia um bocadinho mais e estou nas tuas stories desde que foste à Inglaterra todos os dias. E eu estive a ver e eu disse, olha, eu sou tua fã, é tipo, meu Deus, é o tipo de mulher muito comunicadora. Noutra vida. Eu nem tento. Eu gostava de não ter tanta energia masculina, mas quando tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que ser feito. E só dando aqui um exemplo das vossas histórias, que é, por exemplo, a história de ter uma visão empreendedora. Tu ouvi do que eu ouvi de deixares a faculdade e ao fim de 2 anos estás super aborrecida com algo que não amavas e que estavas a fazer porque tinhas de ganhar dinheiro e depois finalmente recebes vais a uma entrevista, mas a mesma continuaste a tua vidinha a fazer as coisas e de repente estás a empreender e disseste um não porque tu já estavas numa de empreendedora. Eu hoje em dia, e mesmo no teu caso, por exemplo, tu estás em Inglaterra, tu és africana como eu e és cabo-verdiana. Eu antes não sabia que eras cabo-verdiana. O que é que será? Não sei, e é engraçado que temos muitas parecenças, é verdade. não é? Provavelmente somos família, primas. E eu conecto-me muito com as tuas stories de, alguém que está a reinventar-se nos últimos meses, tudo em prol da filha. Eu ouvi-te hoje de manhã falar da tua filha, eu tenho 2 filhos e eu tenho guarda partilhada dos meus filhos, passam uma semana comigo, uma semana com o pai, e eu reinventei-me muito quando eu me separei e assumi a minha vida a solo, e tudo isto tem que ser cobrado na mentoria. É verdade. Todos os teus perrengues, como vocês dizem lá no Brasil, tudo isto que tu passas, tu chegaste hoje de madrugada, eu vi a tua story de madrugada, eu disse, uau, e amanhã vai estar aí a entrevistar várias pessoas. Vai ser uma semana. Eu vim atrasada, tu não me imaginas como eu estava com consciência pesada, porque eu sei a ginástica que tu fizeste para chegar a Lisboa. Aqui, é que é o mais importante. Mas só para te dizer que isso tudo tem que ser contabilizado no final do dia. Claro, eu digo que é assim, o especialista ele tá no meio ali do círculo. Aí a gente tem a jornada de transformação, tudo que ela já passou, né? Tudo que ela passou para se transformar na profissional, na pessoa que ela é. A gente tem o conteúdo técnico, o conhecimento técnico, tudo que ela adquiriu ao longo da bagagem, os livros que ela leu, tudo isso conta na nossa mentoria. Os erros que eu cometi para que outras pessoas não cometam, não façam o mesmo, né? E a experiência, que é a bagagem, que às vezes não é nem a experiência profissional, mas a experiência de vida também. Sim, né? E de encurtar a jornada. Claro. Eu empreendo oficialmente só como empreendedora, a empreender há quase 20 anos, mas como empreendedora, sem nenhum outro trabalho por conta de outrem, há 7 anos. Eu hoje, em 7 meses, eu consigo colocar qualquer pessoa a fazer o que eu
fiz em O 7 percurso. anos. Exatamente. E é isso que as pessoas estão a pagar, eu me né? posicionei de uma Exatamente. mentoria de 1.500 euros para hoje cobrar 10.000 e estou tranquila. Quem diz que é caro, Exato. estou nas tintas. Eu Exato. consigo ajudar-te a fazer isto exatamente em... Nem são precisos 7 meses, 3 meses que tu estiveres Antes disso. empenhada. Isso encurtar tem o que caminho. ser muito bem Pago. pago. Exato. Quando nós olhamos assim, hoje eu estava com a minha mãe, ela toda apavorada porque atrapalhou a minha agenda, e eu só pensava, tipo, eu estou a honrar os meus pais. Sem dúvida. Quando eu vim para a faculdade, eu tive que vender mangas para pagar a minha viagem, porque os meus pais não tinham dinheiro para me pagar a viagem. Então, eu hoje, quando estou assim, as pessoas dizem que eu sou cara. Eu digo, olha, porque tu não vendeste mangas. Não digo, não é? Sim. Mas eu penso, tu não Exato. vendeste mangas para vir para a faculdade. Exato. Tu não te separaste de um ex-companheiro e começaste a tua vida do zero. Só com um computador, uma secretária Não ficou e o teu dias batom vermelho. e noites estudando. Exato. E isso, quando nós, por isso é que eu sou muito trabalhar o cliente por dentro. Por fora é só tipo um plus, sabes? A imagem, a comunicação, o impactar, É um saber ajuste. pitch de vendas. É o trabalho mais fácil que eu faço. O mais desafiante é a pessoa conectar-se com a sua essência e subir ao palco e sentir, uau, eu sou tão foda. Com o seu eu já valor. fiz tantas coisas na verdade. vida. Nossa, total. não é? Mas eu acho Isso- que só Total. agora eu vou falar por mim, na minha experiência. Eu, Nádia, até há 1 ano e meio, mais ou menos, aliás, eu não aparecia sequer nos stories. Uau. E agora, pensa, quando Com terminei... esse bom dia que tu dás. Calma, Evódia, espera. Super solta, Não, desenvolta. ouve esta. Eu sempre fui muito comunicativa. Só que, como eu disse no primeiro episódio do nosso podcast, eu fui podada por algumas pessoas quando eu era criança, quando cheguei a Portugal. E isso fez com que eu me fechasse cada vez mais. A Nádia que vocês conhecem hoje, a Nádia na sua pré-adolescência nem amigos tinha. Porquê? Porque eu fechava muito, porque achava que as pessoas não gostavam de mim, etc. Entre várias crenças, vamos assim, que foram criando através daqueles maltratos que eu sofri na altura. E eu lembro que eu, quando acabei o 12º ano, eu não entrei, por 2 décimas, não entrei na Faculdade de Comunicação, que eu queria fazer comunicação. Agora esperem mais engraçado. Eu fui calando, e isto foi guardando aqui dentro. E uma das coisas que eu aprendi com o desenvolvimento pessoal, que foi no Protagon, foi enviei mensagem a 10 pessoas que me conheciam e perguntei quais é que são as características que mais gostavam em mim, ou que eu ressaltava em mim. E todas elas falavam sobre a minha comunicação, a forma como que eu falava. Só que eu não conseguia exteriorizar isto, por exemplo, para as câmaras. E quem sabe o meu struggle, que foi durante muito tempo aparecer, hoje já não é. E o mais engraçado, é muito engraçado, eu não disse à minha mãe que estava a gravar um podcast. É verdade. Você não disse? Não disse à minha mãe que estava a gravar um podcast. A minha mãe vive muito no outro mundo, no sentido em que eu faço imensa coisa e aí ela faz-lhe confusão em fazer tanta coisa porque eu já passei por vários processos e ela acha sempre que eu estou a fazer coisas a mais. Que é normal, né? Preocupação de mãe. E quando eu mandei-lhe o primeiro podcast, disse: mãe, olha, vê aí o podcast, não sei o quê, estou a gravar um podcast, é meu e da minha sócia. E ela ficou tão maravilhada assim, Nádia, o que aconteceu? E tão orgulhosa. Não, mas ela não sabia o que era um podcast. Ela perguntou: convidaram-te para seres apresentadora do programa? Ela assim, filha, tipo... Não, eu criei um programa. Exato. Criei o meu pau. Eu disse: mãe, ninguém me convidou para ser entrevistadora de um programa. O programa é meu, o podcast é meu da minha amiga. Nós é que convidamos as pessoas e ela... Uau. Nádia, meu Deus, ela assim, ela super orgulhosa. E é engraçado que, lá Legal. está, como a comunicação sempre esteve dentro de mim, só que eu fui podada durante algum tempo e hoje, quem diria que eu estaria a fazer aqui um podcast? Eu, há 2 anos atrás, eu tinha essa ideia na gaveta e eu disse: como é que eu estou sendo mal, consigo falar para os stories, como é que eu vou ter um podcast? Eu sei, eu fiquei 2 dias sem dormir antes de gravarmos o primeiro episódio. E eu lembro-me naquele dia, partilhámos no final do dia, foi tão gostoso, foi tão bom, foi tão mesmo. bem. E como a comunicação, às vezes está aqui dentro de nós, não é? Mas claro, precisei... As crenças, né? As crenças acabam precisei trabalhar impedindo as de minhas você crenças, externalizar. Precisei que algumas pessoas me dissessem, me validassem Sim. essa coisa que estava em mim. Eu tinha essa vontade, mas não... Eu já fui várias pessoas nesta vida. No fundo, é um exercício de desenvolvimento pessoal que envolve termos a nossa confiança bem trabalhada, porque verdade, a maior é parte das verdade. pessoas não quer receber feedback. Sim. Não, essa humildade. Tem o medo de da ir a 10 crítica. pessoas, não é? Eu já fiz Porque às isso. vezes mais vale não fazer nada, porque aí não vais ser criticada, não é? Exatamente, não corre o risco, né? E eu acho que todas as vezes que você inicia um novo projeto, você corre risco.
você corre o risco de falhar, você corre o risco de errar, você corre o risco das pessoas não gostarem. Então, o que impede muitas das vezes alguém de sair do estado atual para dar um próximo passo é esse receio de receber feedback. E às vezes ela vai receber o melhor feedback do mundo, o mais positivo do mundo. Assim como foi o teu caso, né? Mas o medo impede. Mas agora estamos noutra. Agora já foi. Agora já até Agora fala, palestra. né, Nádia? Agora quando a gente Agora começa a falar, não quer nem Bom parar. dia, Mal! Mas Que é quem muito te vê nas conhecido. stories É não verdade. diz que é um... Pois é, que era uma trava, A né? minha colega de loja, ela diz, Nádia, ela viu o meu primeiro story. Eu estava lá naquele dia, eu gravei 50 stories para dizer um story de 1 minuto. Ela diz, Nádia, é Vai ficar impressionante bom. como a Nádia dá um ano atrás, com a Nádia da outra, nada a ver, que grava a primeira. Já, como diz o brasileiro, jogo no ventilador e fujo. Agora está assim. E vai. Mas vai, e a coisa vai desenrolando porque começas a ganhar cada vez mais confiança, porque na realidade já estava dentro de ti. Sim, Só e no precisava dizer. fundo não é sobre comunicação, é Exato. sobre a tua confiança, autoconfiança. o teu poder pessoal, não é? É o teu interior a refletir para fora. E agora vamos para a tal perguntinha, que era a última, antes daquela que eu fiz sobre o alto padrão, porque faz todo o sentido, que é, quais é que são os conselhos, ou quais seriam os conselhos que tu poderias dar a um cliente, ou seja, neste caso a um cliente, para clientes, lidar com para lidar clientes. com clientes que não querem pagar o teu preço. Não, para lidar. É. Qual é o Imagina, conselho? O cliente que é caro. Eu acho caro. Tipo, Te procurou procurou. o serviço. Aham. E aí o cliente diz que é caro. É caro. Pediu todas as informações, tirou ali do teu tempo e depois no final diz, eu não vou avançar porque é caro. Como lidarias? Ou quais seriam os conselhos? Ou simplesmente as É pessoas assim, não se lidas? vocês são alto padrão, a partir de hoje vocês nem falam com os clientes. Alguém ok. vai falar Alguém com vai os falar vossos com o clientes. cliente. Já não somos nós. Esse é o Mas primeiro mas passo. isso é verdade. Eu não fecho nenhuma venda. Eu só Tens fecho, eu uma só equipa fecho comercial. uma... Não é uma equipa comercial. Recebemos um formulário, as pessoas submetem uma candidatura e uma das perguntas é, de 0 a 10, o quão comprometida tu estás para trabalhar com a Evódia. Exato. Quem diz de 9 para baixo não é selecionado. Ok. Uau. Primeira Ok. coisa. Há uma outra pergunta que é, se tu fores selecionada com a Estavas disponível para Evódia... pagar o X valor. Não, ali o valor tem Ok. que estar logo para as pessoas Logo verem, já, é porque já filtragem. filtra. Já Filtra filtra. logo. E no máximo coloco para parcelar em 2 parcelas. Ok. Não, sim. Mas é. o formulário, ok, que depende do modelo de negócio. Tu estás na área do beauty, não vai ser bem assim, Exato. mas mesmo assim tu podes Mas tu aplicar entras na os área de mesmos... mentoria e consultoria. Pronto, tens que aplicar o mesmo standard de alto padrão. Não Ok. é a Nádia, é a Filipa que fala em nome da Nádia, que recebe o formulário, Ok. que filtra analisa. os formulários e depois da Evódia, se há um cliente, por exemplo, há clientes da política que ainda me procuram. Eu neste momento só atendo 2 políticos por ano, Ok. porque têm agendas difíceis, muitas vezes é o Estado que paga, não é o político, então eles não são tão comprometidos como Exato. alguém que tira o dinheiro Desde do seu o seu bolso, sabes? Então eu avalio isso tudo. Então, para mim, já aconteceu dizer-me que era caro e eu digo sempre que barato é mesmo só as bananas do Pingo Doce. É. E Adorei. está a aumentar, sabe? Adorei. Mas isso tem que ser algo que nós temos que aprender a estar tranquilas Tranquilas na hora. por tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora. Percebes? Exato. Há pessoas que vão dizer que é caro. Alguém chega na Louis Vuitton, na Chanel, na Rolex e diz que é caro. Não. Eu no outro dia estive Não com... questiona, não é? Não, 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 não questiona. mas é exatamente esse do alto padrão. É inquestionável o valor. Inquestionável. Olha, eu fiz... O eu valor tenho- eu e não o tenho- preço. Tenho um programa que eu fiz há uns meses atrás, que é o Exclusive Mastermind do Weekend. E Eu basicamente... vi aquilo da próxima lindíssimo. tens Ai, que ir. não, achei aquilo incrível. Um fim de semana. É presencial, Sim. né? É presencial, Sim, e ela presencial. fez ali umas coisas muito lindas, luxuosas, assim, uau. Sim. E tipo, basicamente- Já convida a gente pra Já estão próxima. convidadas. É o meu give back para vocês. Ai, que legal. E basicamente o que eu quis foi desbloquear a cabeça das minhas clientes, porque eu sou muito observadora e eu estou sempre a mapear os perfis dos meus clientes. E principalmente mulheres têm muitas mais crenças limitadoras. Mais rapidamente um homem adjudica para uma mentoria de 10 mil euros do que uma mulher adjudica. Muitas vezes a mulher precisa da validação do marido. Enquanto que o marido diz, olha, eu já comprei. Mas muitas vezes não é Fora porque o quando não diz. marido... Não é porque o marido é mandão, não é porque ele é que manda. Ele se sente merecedor
de entrar naquele mastermind, ou de fazer, de comprar um carro ou whatever. A mulher muitas vezes não se coloca nessa posição de se sentir merecedora. E nesse Exclusive Mastermind Weekend, eu tinha uma modalidade Gold, em que eu criei uma Luxury Experience só para essas 18 mulheres. E uma das experiências que eu levei a essas mulheres foi a Rolex. Tipo, imagina a Rolex receber uma pirralha afro na Avenida da Liberdade, com 18 líderes, 18 mulheres empresárias, em que nós tivemos um dia inteiro de mentoria no hotel. Foi só mentoria, eu a mentorá-las e a olhar para os negócios delas. E no segundo dia, esse desbloqueio do merecimento, que é essa tal energia. Um passeio de barco. De acessar. Estivemos num sunset no barco e eu a mentorá-las no barco, ou seja, tirar mesmo do contexto de mentoria do Zoom e bora ativar o nosso merecimento na prática. E muitas delas, até mesmo com condições para investir, não retiram tempo de qualidade para usufruir desses momentos. É verdade. E para mim foi brutal nós estarmos na Rolex, e antes da Rolex estivemos mesmo ali na boutique na Torres Joalheiros que detém a Rolex em Portugal, e então tivemos ainda a expandir a cabeça delas com outras marcas, como a Chanel, tocarem em objetos nos da produtos. Chanel, Show Party, várias marcas, e elas olharem, e sabem o que é que eu queria no final do dia? Só que saíssem da Rolex e dizer 3.000 euros da minha mentoria é muito barato. Sabes qual é a filosofia da Rolex? Duas coisas. A maior parte das pessoas, eu acho que 99% das pessoas não sabem que a Rolex não é uma empresa, é uma non-profit, é uma organização não governamental. Então, todo o ganho é reinvestido. Imagina, as pessoas não sabem que a Rolex é uma non-profit. Eu só tive esse conceito de non-profit ao ter estado nos Estados Unidos e ter percebido que há muita gente milionária com non-profits, com ONGs que se tornam milionárias, e as pessoas que trabalham nessas ONGs não são coitadinhas, são muito bem pagas. Eu imagino o CEO da Rolex deve ter um jato privado ali ao pé da porta para lhe levar, mas é uma organização sem fins lucrativos. Não sabia. E na Rolex, se tu entras agora na Avenida da Liberdade e se tu estás catalogada como um cliente que já tem experiência de comprar na Rolex, tu não vais apontar para um relógio e dizer eu quero este. Sabes qual é o discurso de quem entra na Rolex? Mas alguém que já é cliente, porque se formos comprar, não há relógios para nós. Sim, é só por encomenda, né? Não é por encomenda, não há relógios. Quem está já mapeado, como imagina que alguém já comprou 5 Rolex no historial, está habilitado para poder ter um relógio, mas não é ele que escolhe. Ele entra e diz qual é o relógio que está disponível para eu comprar. Uau. Então, depois disto, eu quero que tu disso. nunca mais fiques chateada quando te disserem que é caro, porque não existe. Que é, qual é o serviço que tu queres que eu te preste? É verdade. Percebes? Para mim foi um desbloqueio enorme para essas clientes que estavam comigo, de perceberem que 3.000, 6.000, 10.000 euros não é nada, porque nós transformamos vidas. E um relógio é só um objeto que está no teu pulso. E sabes qual é a diferença entre comprar um Rolex da mulher e ir para um homem? Está aqui o Lucas. Sabem qual é a diferença? A mulher só está preocupada com a parte estética. A parte estética. O homem só está preocupado com a máquina interna. Então, no fundo, devem pagar 100 capas, 200 capas, 300 capas, tipo, se calhar 1 milhão, só por uma máquina que nem vemos. Exato, fora, percebem? Então quando nós vamos comparar uma mentoria que transforma a vida, tornar alguém num empreendedor, alguém que impacta a vida de outras pessoas, tu vais tornar agora mentora, essa pessoa vai ganhar muito dinheiro, essa pessoa vai se tornar mais feliz, vai fazer a família dela feliz. Ela ainda vai impactar a vida de outras pessoas. Se calhar ela vai se tornar mentora. A Vera, agora que ela se tornou mentora, eu vejo as stories dela e eu tenho vontade de chorar. Exatamente. Porque é ver a minha missão, a realização. Orgulho, né? A minha missão de Mini Obama ser cumprida, percebes? Então, isto não tem preço. Então, tu vais dizer, tipo, caro.
Caro eu chegar de madrugada e ir entrevistar pessoas, a Evódia chegar atrasada e eu ficar 1 hora à espera dela. E depois eu ainda tenho que voltar para o aeroporto e a minha filha está à minha espera em Inglaterra. Imagina. Isto é que é caro. Tadinha, vai ser só no sábado, porque Sério? eu tenho muitas coisas Verdade. para fazer ainda. Amanhã vamos gravar o dia inteiro, mas vai ser correria. Mas Tem uma frase que eu sempre fez todo uso sentido tudo o que disseste até aqui. nas palestras, falando justamente sobre mentoria. Eu formo também outras mentoras, né? E ajudo mulheres empresárias a construírem produtos digitais. E o que eu sempre falo é que melhor do que enriquecer é enriquecer outras pessoas. É uma sensação que não dá para explicar. Quando você recebe uma mensagem, um feedback, quando você vê um story de uma mentorada sua e você vê que ela tá... a evolução e, assim, a realização. Você olhar para uma outra mulher e ver ela realizada a partir de uma direção que você deu, às vezes de uma palavra, às vezes só da tua presença. Porque às vezes o que as pessoas só precisam também é acessar. Sim, é o acesso. E a mentoria é muito disso. É o acesso que você dá à pessoa. É o fato dela poder conviver contigo e você compartilhar a tua trajetória. Tem uma cliente que está em Cabo Verde, ela diz-me, eu preciso do meu Red Bull na minha vida. Eu digo, quando é que temos mentoria? Tu és o meu Red Bull. E às vezes as pessoas só eu não fico sem mentoras, porque mentoras precisam também de mentoras. Sim. E para olhar eu sempre tenho para mentores. nós, porque eu consigo olhar para o teu negócio e mesmo que eu tenha uma visão para o meu negócio, há sempre pontos cegos que ficam que nós não olhamos porque estamos dentro do nosso negócio. Não é? Sairmos um bocadinho... aliás, nem é sairmos, porque nós acabamos sempre de estar dentro do negócio, não é? Mas lá está, temos a possibilidade de trabalhar com alguém que vai ver o nosso negócio de uma forma mais fria, de fora. Com outra perspectiva, porque muitas vezes estamos tão... É como aos problemas, não é? Às vezes estamos tão embrulhados no problema que a gente não consegue ver a solução. Hoje, há muito tempo para cá que eu trabalho a minha cabeça de uma forma muito diferente, mas às vezes o problema, o desafio é nós nos distanciarmos dele, olhar de cima, exatamente, e conseguirmos olhar para ele de outra forma, seja de cima, mais longe, mais perto, mas porque muitas vezes nós estamos muito próximos do desafio e isso é que faz com que a gente não consiga ver o que realmente é a solução. É? Então aqui o mentor tem esse papel. Gente, eu estou muito feliz com esta entrevista. Eu também. Porque é assim, aprendi imensa coisa, aliás, tem sido incrível, mas realmente, principalmente a mim que estou a entrar neste campo agora, eu já estou na área da micropreensão há algum tempo e realmente há algumas profissionais que eu admiro imenso e isto de mentorar, que é passar à frente tudo aquilo que eu também já passei, porque não tiveste a oportunidade se calhar de ver essa parte da minha história em que eu já fali e eu reconstruí-me de toda essa minha falência e continuo-me a reconstruir todos os dias, como lá está, e entrar nesta, e eu entendo agora que eu dou mentoria. Ainda não dou mentorias ainda de alto padrão, porque eu sou aquele tipo de pessoa muito cautelosa. Então, eu validei primeiro a minha mentoria, eu ofereci a 5 mulheres que estavam exatamente no ponto onde eu já estive no passado e eu consegui mudar os negócios dela, consegui mudar. E isso era o que ela estava a dizer, ver que elas mudam, que a vida delas muda, que a vida familiar muda, isso traz a partir de um olhar de fora, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E é incrível, quando a gente acaba um dia de mentoria, elas publicam e mandam mensagem nada tipo, foi incrível, tipo, aprendi mais. Eu precisava ouvir isso. Eu este mês faturei isto. É muito reconfortante, e sem dúvida. É isso. Amei. Já tens a tua palestra. Já está pronta. E, Evódia, hoje a gente ouviu isso, né, lá no teu Instagram, e aí a Nádia até falou, a gente precisa fazer essa pergunta para ela. Já que ela faz. Já que ela faz para os clientes, né? Qual é o legado que você quer deixar no mundo? Então, olha, eu quero mesmo deixar um legado de protagonistas. Se eu morrer hoje, eu já morro muito feliz. Já morro com parte da minha missão mesmo concretizada. Se fosse há 4 anos, não diria. Mas de pessoas que literalmente, por eu ter impactado a vida delas, não apenas como mentora, eu tenho esse compromisso diário nas minhas stories porque eu recebo centenas de pessoas por semana que me dizem se eu desapareço, hoje desapareci, porque tive imprevistos. As pessoas perguntam por mim, cadê a protagonista? Até do Brasil, onde é que está a protagonista? E eu sei que não é sobre a Evódia, mas é sobre aquilo que eu incuto, sobre o que é ser protagonista. E a minha história está marcada por vários momentos de eu assumir o protagonismo da minha vida e muitas mulheres, principalmente o meu público é maioritariamente
feminina, apesar de eu também trabalhar com alguns homens a nível individual, mas essa missão de as pessoas acreditarem nelas, de que elas podem. Eu termino a minha TED Talk dizendo: tu podes, a vida dos teus sonhos só depende de ti. E há uma frase que está em todos os meus PowerPoints que é: no one is you and that's your superpower. Eu demorei muito tempo para perceber que não existia nenhum ser humano igual a mim e que esse era o meu maior superpoder. Então, muitas vezes eu comparava-me com as pessoas que tinham milhares de seguidores ou com as pessoas que vieram de famílias ricas e que a vida era muito facilitada. Há muita gente que não me conhece, eu aqui estou a ser transparente. Quem assiste os podcasts ou entrevistas quando vou à televisão conhece os bastidores da Evódia, mas quem veio digital da Evódia acha que a Evódia é nariz empinado, veio de uma família rica e etc. Não se dá com qualquer pessoa. Eu treino, uma das coisas que eu não sei se viram, eu treino speakers que sobem aos palcos TEDx. Eu vou estar agora em novembro no Mindelo, mas não é para palestrar, eu sou responsável pela performance desses speakers. Ou seja, eles brilham pelo mérito deles, mas com assessoria minha enquanto speaker coach. E para mim isto é criar legado de pessoas que estão a brilhar. Mas teve que começar por um momento em que eu percebi que eu estava a ofuscar a minha luz por medo do que as pessoas iriam dizer. Por exemplo, há 7 anos atrás, eu deixei o meu país. Todas as pessoas achavam que eu ia ser ministra de alguma coisa, que eu ia ter um cargo, porque eu era muito de fazer muito barulho. E eu encontrei nas mentorias e no desenvolvimento pessoal uma forma diferente de eu fazer política. Não é só da minha voz, é de eu exercer a minha cidadania sem restrições, porque os políticos seguem regras. Exato. E eu não tenho que seguir regras nenhumas. O meu chefe, que estive com ele há 15 dias atrás, ele perguntava-me: doutora Evódia, tem mesmo a certeza que não volta? Nem se nos convidaram, nem se nós lhe convidarmos para um cargo assim, tipo... Só se fosse para presidente. Não. Eu disse, olha, têm que estar dispostos a pagar um salário superior ao salário do presidente, e eu sei que legalmente não é possível. Não é possível. Então é muito pouco provável, a não ser noutras condições, sei lá, de outro tipo de assessoria. Mas isso tudo para dizer que há 7 anos, quando eu deixei o meu país e recomecei do zero no sentido de voltar de novo a Portugal, eu tinha vivido cá, eu estou cá em Portugal há 21 anos. Então Lisboa para mim é